Aqueles que possuem um coração voltado para Deus, ainda que percam, não serão derrotados. Mesmo quando estiverem sozinhos, serão maioria. Sabe por quê? Porque Deus é com esse tipo de gente, que tem um coração voltado para Deus. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salmo 34. Eu ainda vou continuar no mesmo tema, falei um pouco sobre isso ontem, vamos destrinchar isso aí. Verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Coração quebrantado, espírito arrependido. O que é esse coração quebrantado? Tem muita gente que é sofrida, mas não é de Deus. Ela é sofrida, sofre por conta de seus pecados. Não significa que ser sofrida, ela é de Deus, por isso. Esse coração quebrantado aqui tem a ver com uma pessoa que é humilde, é o sinônimo de humilde. Tanto é que ele vai continuar, né? E salva os de espírito arrependido. Na versão revista e atualizada, traz salva os de espírito oprimido. Mas o oprimido aqui não é por circunstâncias, não é isso. É oprimido pelo seu próprio pecado, que reconhece o seu próprio pecado. Por isso aqui traz arrependido. Então, um coração quebrantado é uma pessoa humilde, quebrantada por Deus em 1000 pedaços, que através dos sofrimentos da vida e da pregação da palavra, ou melhor, da pregação da palavra e dos sofrimentos da vida, essa pessoa foi moída, a tal ponto que ela não confia nela, apenas em Deus. Moisés é um exemplo disso. Lembra de Moisés? Confiante, jovem, falava bem, diz Hebreus, que ele falava, era poderoso em palavras, foi lá, é um líder nato, assumiu a liderança, foi lá salvar o seu povo. No entanto, matou um egípcio para salvar o seu povo, e o seu povo, então, o que você vai fazer? Você vai me matar como você matou o egípcio? Não é? Porque Moisés foi tentar apartar uma briga, separar uma briga entre judeus, entre israelitas. E eles disseram, você vai fazer o que conosco? Vai nos matar como matou o egípcio? Nessa hora, ele ficou com medo e fugiu. E foi para o deserto. Ele tinha 40 anos aí. E aí, Moisés ficou 40 anos lá no deserto, sendo quebrado por Deus, sendo humilhado, passando sofrimentos. O deserto representa isso, né? Um período de prova, de sofrimento, 40 longos anos. E aí então, quando Deus se manifesta a Moisés, Moisés já está com 80 anos, Moisés está lá no deserto, diante da sarça, e Deus fala para ele, você vai salvar o povo, eu vou usar você para salvar o povo. Moisés diz, não, envia outro, eu não sei falar. O louco, Hebreus falava que ele era poderoso em palavras, agora ele não sabe falar mais. O que aconteceu? Deus o quebrou em 1000 pedaços, a ponto que não restava mais nenhuma confiança de Moisés em Moisés. É disso que o texto está falando. E, gente, eu tenho uma pregação sobre isso, eu tenho certeza, é uma das pregações mais importantes que eu fiz. Está na série de Êxodo, Um Coração Quebrantado, procurei aqui no YouTube. Assista. É isso que você precisa, sabe, para ser um bom marido, um bom empresário, um bom pastor, um bom pai, enfim, é isso. Fica com esses métodos e mais métodos aí não, assiste essa pregação aí. Por meio dos sofrimentos, das aflições, Deus nos quebranta. Por meio da sua palavra, Deus nos quebranta, porque Hebreus declara que a palavra de Deus é como espada que penetra ao ponto de dividir, de abrir, de rasgar quem a gente é. Você não se conhece, mas a palavra de Deus, como essa espada, ela vai te rasgando, vai te abrindo. Puxa vida, vou dar um exemplo. Eu achava que eu não era invejoso, porque como o Nelson Rodrigues diz, ninguém confessa inveja. Aí eu ouvindo uma pregação um dia, aquilo me rasgou, e aí eu fui notando. Falei, nossa, olha aquilo ali, ó, naquele momento eu fui invejoso, naquele outro eu fui invejoso. Então a palavra de Deus, mais os sofrimentos, produzem isso, esse homem quebrantado em 1000 pedaços. Esse é o objetivo do trabalhar de Deus nas nossas vidas, que não confiemos em nós. O problema é que muitas vezes as pessoas não se quebrantam diante de Deus. Jeremias 5,3. Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Olha, o Senhor os feriu, mas eles não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto ainda mais. Ou seja, quantas vezes as pessoas são quebrantadas, são humilhadas, e ao invés de se humilhar, elas ficam mais arrogantes ainda. Não, Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. As pessoas não reconhecem. Elas não reconhecem. Elas não veem, diante de uma circunstância difícil, elas não veem Deus ali. Elas não conseguem ver que é Deus as humilhando.
Ah, Deus não faz isso. Deuteronômio 8:2. Lembra-te pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto para te provar, para te humilhar. Como que Deus não te humilha? Como assim não? É claro que ele faz isso. É isso aqui, ó. Lembra de ontem? Verso 12, Salmo 34. Quem é o homem que vai ver a vida e ver o bem? Aí ele vai descrevendo aqui, ó, que faz o bem e que é quebrantado de coração. Quer ver o bem? Você precisa ser quebrantado de coração. Ter um coração que se humilha. Você ouve a palavra. Você está rejeitando a palavra porque o pastor está interpretando de maneira incorreta, aí maravilha. Aí você tem que rejeitar mesmo. Ou você está bravo porque o pastor mexeu na sua ferida. Você está bravo porque o pastor é ignorante ou porque a pregação foi como espada que rasgou você. E diante dos sofrimentos, você tem se quebrantado? Gente, eu penso nisso todo o tempo, sabe? Hoje, graças a Deus, meu canal, né, puxa, no meu segmento é um dos que mais tem visualizações. Quanta gente me apoia. E diante de situações difíceis, isso ajuda demais, demais. Em todos os sentidos, quando uma pessoa fala mentira, são as pessoas que muitas vezes falam, você está falando é mentira, o pastor Rodrigo não falou isso não. Mas eu lembro quando eu comecei não tinha nada, nem dinheiro, nem nada. Mas eu me lembrava só de uma coisa, eu falei, olha, mas Deus é a maioria, se de fato Deus estiver comigo, se eu estiver vivendo de maneira justa e com o coração voltado para Ele, Ele vai me abençoar, vai me guardar, vai me proteger. É sempre isso que eu tentei pensar, é isso que você precisa pensar. Não interessa o tamanho do exército, você só precisa ter a certeza de que Deus está te abençoando, de que Deus é contigo. Você tem um coração quebrantado. Faça isso. E você não vai precisar temer a nada e nem a ninguém, porque Deus é o seu general. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos, Pai, na confiança de que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor é um Deus misericordioso. Fortalece-nos em mais este dia. Ilumina-nos para que possamos ver os nossos pecados. Ilumina-nos, ó Pai, para que possamos ver que muitas vezes nosso coração é impuro, que nós não confiamos em Ti plenamente. Ajude-nos, ó Pai, em nossa caminhada. Fortalece cada um de meus irmãos que estão me ouvindo. Opera o sobrenatural na vida de cada um deles. Ouve a oração de cada um deles, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. E amanhã, então, eu vou falar um pouco mais sobre... Eu ia falar um pouco sobre isso hoje, acabei deixando um pouco para falar sobre amanhã, sobre ter um coração puro, sobre... Porque é isso, quem é que vai habitar com Deus? É o puro de coração. Então, o que seria isso? Amanhã, se Deus quiser, vamos falar sobre isso. Deus abençoe, até amanhã.